Façamos hoje a leitura dos capítulos 33, 34, 35 e 36 do livro de 2 Crônicas da Bíblia Sagrada. Capítulo 33. A idolatria de Manassés. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal diante do Senhor, conforme as abominações dos povos que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas. Pois voltou a construir os altares das colinas que seu pai Ezequias tinha destruído, e levantou altares aos Balaíns, e fez postes ídolos, e adorou e serviu a todo o exército do céu. E também construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome estará em Jerusalém eternamente. Glórias a Deus. Construiu altares a todo o exército do céu, dos 2 pátios do templo do Senhor. Também ofereceu seus filhos como sacrifício no vale do filho de Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e instituiu adivinhos e feiticeiros. Fez muita maldade diante do Senhor para o provocar a ira. Ele também colocou a imagem esculpida do ídolo que tinha feito no templo de Deus, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, eu porei o meu nome para sempre. Amém, aleluia. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhe ordenei, toda a lei, os estatutos e as normas dadas por intermédio de Manassés. Manassés levou Judá e os moradores de Jerusalém a se desviarem tanto que eles fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído da presença dos israelitas. O cativeiro e arrependimento de Manassés. O Senhor advertiu Manassés e o seu povo, mas eles não deram ouvidos. Então o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Síria contra eles, os quais prenderam Manassés com ganchos e correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia ele suplicou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus de seus pais. Quando ele orou, Deus foi favorável e atendeu-lhe a súplica, e o levou de volta a Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Depois disso, ele construiu um muro ao lado de fora da cidade de Davi, a oeste de Gion, no vale, até a entrada da porta dos peixes, e o fez passar ao redor de Ofiel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais do exército em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou os deuses estrangeiros e os ídolos do templo do Senhor, como também todos os altares que tinha construído no monte do templo do Senhor e em Jerusalém, e os jogou para fora da cidade. Também reformou o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graças sobre ele, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Porém o povo ainda sacrificava nos altares das colinas, mas somente ao Senhor, seu Deus. Os demais atos de Manassés e sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que ele falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, estão nas crônicas dos reis de Israel. A sua oração, como Deus foi favorável para com ele, todo o seu pecado e a sua transgressão, os lugares onde construiu altos e pôs os postes ídolos e as imagens esculpidas antes de ter se humilhado, também estão escritos nas crônicas dos videntes. Manassés descansou com seus pais e o sepultaram em sua propriedade, e seu filho Amon reinou em seu lugar. O reinado de Amon em Judá.
Amon tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal diante do Senhor, como seu pai Manassés. Amon sacrificou a todas as imagens esculpidas que seu pai Manassés tinha feito e as cultuou. Mas não se humilhou diante do Senhor, como seu pai Manassés tinha se humilhado. Pelo contrário, Amon multiplicou os seus delitos. Misericórdia. Seus servos conspiraram contra ele e o mataram em seu palácio. Mas o povo da terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias rei em seu lugar. Josias elimina a idolatria. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor e seguiu os caminhos de seu antepassado Davi, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Pois no 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. E, no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares das colinas, dos postes ídolos e das imagens esculpidas e de fundição. Os altares dos Balaíns foram destruídos na presença dele, e ele destruiu os altares de incenso que estavam acima deles. Quebrou e reduziu a pó os postes ídolos e as imagens esculpidas e de fundição, e aspergiu sobre as sepulturas dos que eles tinham sacrificado. Ele queimou os ossos dos sacerdotes sobre seus altares e purificou Judá e Jerusalém. Na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. Destruiu os altares, reduziu a pó os postes ídolos e as imagens esculpidas, e demoliu todos os altares de incenso por toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. Josias reforma o templo e o livro da lei é achado. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra, e o palácio enviou Safã, filho de Azalias, Maacéias, o governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o cronista, para reformarem o templo do Senhor, seu Deus. Eles foram a Ilquias, o sumo sacerdote, e entregaram a prata que se tinha trazido ao templo de Deus, e que os levitas, guardas da entrada, tinham recebido da mão de Manassés, de Efraim e de todo o restante de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Eles a entregaram nas mãos dos oficiais, superintendentes do templo do Senhor. Estes a deram aos que faziam a obra e que trabalhavam no templo do Senhor, para consertarem e reformarem o templo. Deram-na aos carpinteiros e aos construtores, a fim de comprarem pedras lavradas e madeiras para juntas e vigas das construções que os reis de Judá tinham destruído. Os homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram os levitas, descendentes de Merari, Jaate e Obadias, e também os descendentes de Coate, Zacarias e Mesulão, para adiantarem a obra, e todos os levitas que eram hábeis em instrumentos de música. Eles eram responsáveis pelos carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em qualquer tipo de serviço. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Quando estavam tirando a prata que se tinha trazido do templo do Senhor, o sacerdote Ilquias achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. E Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei no templo do Senhor, e entregou o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei e contou-lhe: teus servos estão fazendo tudo quanto se lhes encomendou. Tomaram a prata encontrada no templo do Senhor e a entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que fazem a obra. O escrivão Safã falou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras da lei, o rei rasgou suas vestes
Então o rei ordenou o seguinte a Euquias e a Acã, filho de Safã, e Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asvaías, servo do rei. Ide, consultai o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro, que foi encontrado, pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre nós, porque nossos pais não obedeceram à palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. A profetisa Uda prediz a ruína de Jerusalém. Então Ilquias e os enviados do rei foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Hazara, o encarregado do guarda-roupa. Ela morava na cidade baixa em Jerusalém. Ela lhes respondeu: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eu trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu diante do rei de Judá, por me abandonarem e queimarem incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará. Mas direis isso ao rei de Judá, que vos enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porque te sensibilizaste e te humilhaste diante de Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar, contra seus habitantes, e rasgaste as vestes e choraste diante de mim. Eu também te ouvi, diz o Senhor. Eu te ajuntarei a teus pais, e serás recolhido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre seus habitantes. Então eles voltaram com essa resposta ao rei. O rei Josias e o povo fazem uma aliança com o Senhor. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu para eles todas as palavras do livro da aliança que tinha sido encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé em seu lugar e fez uma aliança diante do Senhor de andar após o Senhor, de obedecer aos seus mandamentos, aos seus testemunhos, aos seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, a fim de cumprir as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Também fez com que todos os que estavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, do Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que pertenciam aos israelitas, e ainda fez com que todos os que estavam em Israel cultuassem o Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. A celebração da Páscoa em Jerusalém é o capítulo 35 do livro de 2 Crônicas. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. O cordeiro da Páscoa foi sacrificado no 14º dia do primeiro mês. Ele estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os incentivou a servirem no templo do Senhor. E disse aos levitas, que ensinavam a todo Israel e que estavam consagrados ao Senhor: colocai a arca sagrada no templo que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, construiu. Não tereis mais esta carga sobre os vossos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias e segundo as vossas turmas, conforme o preceito de Davi, rei de Israel, e de seu filho Salomão. Ficai no lugar santo, segundo as divisões das famílias de vossos parentes, os filhos do povo, e haja uma parte de uma família levítica para cada divisão. Também sacrificai a Páscoa e santificai-vos
e preparai-a para vossos parentes, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Josias deu ao povo, a todos que ali estavam, cordeiros e cabritos do rebanho, da quantidade de 30.000, todos para o sacrifício da Páscoa, e 3.000 novilhos de propriedade pessoal do rei. Seus chefes também fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes do templo de Deus, deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 novilhos. Também Conanias, e Semaías e Netanael e seus irmãos, como também Hassabias, Jeiel e Zobabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 novilhos. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas em seus turnos, conforme a ordem do rei. Então sacrificaram os cordeiros da Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue que recebiam das mãos dos levitas e eles tiravam o couro. Eles separavam os sacrifícios para os distribuir ao povo, segundo as divisões das famílias, a fim de que os oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os novilhos. Assaram os cordeiros da Páscoa no fogo, segundo a norma, e cozinharam as ofertas sagradas em panelas, em caldeirões e em tachos, e rapidamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, descendentes de Arão, se ocuparam até a noite em oferecer os sacrifícios e a gordura. Por isso, os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, descendentes de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Remã e de Jedutum, vidente do rei. Os porteiros também estavam em cada porta. Não precisaram afastar-se do seu serviço, porque seus parentes, os levitas, prepararam o necessário para isso. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar Páscoa e para oferecer sacrifícios sobre o altar do Senhor, conforme a determinação do rei Josias. Os israelitas que estavam ali celebraram a Páscoa naquela ocasião e a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Nunca se havia celebrado em Israel uma Páscoa semelhante a essa, desde os dias do profeta Samuel. Desde os dias do profeta... Nunca se havia celebrado em Israel uma Páscoa semelhante a essa, desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel havia celebrado tal Páscoa como a que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel que ali estavam, e os habitantes de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que se celebrou essa Páscoa. Josias é morto na batalha em Megiddo. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, Neco, rei do Egito, subiu para guerrear em Carquemes, junto a Eufrates. Então Josias foi combatê-lo. Mas Neco mandou-lhes mensageiros dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Não estou te atacando hoje, e sim o reino contra o qual estou em guerra. Deus mandou que me apressasse. Não te apoias a Deus, que está comigo, para que ele não te destrua. Entretanto, Josias não quis voltar atrás, mas disfarçou-se para lutar contra ele. E não querendo dar atenção às palavras de Neco, que saíam da boca de Deus, o atacou no vale do Megiddo. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o removeram do carro e, pondo-o no seu segundo carro, o trouxeram a Jerusalém.
Ele morreu e foi sepultado no sepulcro de seus pais. E todo Judá e Jerusalém choraram por Josias. Jeremias também fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras falam de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, e as estabeleceram por costume em Israel. Elas estão escritas nas lamentações. Escritas em lamentações. Os demais atos de Josias e as suas boas obras, conforme o que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, desde os primeiros até os últimos, estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Façamos agora a leitura do capítulo 36, o reinado de Jeocás e sua prisão no Egito. O povo da terra tomou Jeocás, filho de Josias, e o constituiu rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Jeocás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra a pagar um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Então o rei do Egito constituiu Eliaquim, irmão de Jeocás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mandou-lhe o nome para Jeoaquim, mas Neco prendeu seu irmão Jeocás e o levou para o Egito. O reinado de Jeoaquim. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal diante do Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, o atacou e o prendeu com correntes, a fim de levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor também levou alguns dos utensílios do templo para a Babilônia e os colocou no seu templo na Babilônia. Os demais atos de Joaquim e as abominações que praticou e os atos de que ocupavam estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá, e seu filho Joaquim reinou em seu lugar. Joaquim tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que era mal diante do Senhor. Na primavera seguinte, o rei Nabucodonosor mandou que o levassem para a Babilônia, com os utensílios preciosos do templo do Senhor, e constituiu Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. O reinado de Zedequias. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal diante do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que eu tinha feito jurar por Deus. Mas mesmo assim continuou inflexível e obstinado para não voltar ao Senhor, Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam cada vez mais a sua infidelidade, seguindo todas as abominações dos gentios, e profanaram o templo do Senhor que ele tinha santificado para si em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais falou-lhes insistentemente por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, eles zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e ridicularizando seus profetas. Até que o furor do Senhor aumentou tanto contra o seu povo que não havia mais remédio. A queda de Jerusalém. Por isso enviou o rei dos babilônios contra eles, o qual matou os seus jovens à espada no seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. Ele entregou todos eles nas mãos do rei. Os utensílios do templo de Deus, grandes e pequenos, os tesouros do templo do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, levou tudo para a Babilônia. Também queimaram o templo de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, incendiaram todos os seus palácios, destruíram todos os seus objetos preciosos. Quem escapou da espada, ele levou para a Babilônia,
e se tornou servos deles, de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia. Para se cumprir a palavra do Senhor, dita pela boca de Jeremias, até a terra ter desfrutado dos seus sábados, pois repousou por todos os dias da desolação, até que os 70 anos se cumpriram. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, dita pela boca de Jeremias. De modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito, esse decreto. Assim disse Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, que fica em Judá, que suba aquele dentre vós, que pertence a todo o seu povo, e o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Amém, aleluia. Assim, encerramos a leitura do livro de 2 Crônicas, da Bíblia Sagrada. Continuamos clamando pelo fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia.